Boa noite, irmãos. Glórias a Jesus. Hoje, mais um domingo, Santa Ceia, primeiro domingo do mês de abril. Hoje é dia 3 de abril de 2022. E hoje nós vamos falar um tema que causa muita discussão entre os irmãos, mas a primeira coisa que eu queria assim deixar bem claro, irmãos, que nenhuma discussão, nenhuma dissensão vem de Deus, né? Hoje vamos falar sobre predestinação, né? E nós vamos falar mais esse tema para o nosso conhecimento, porque já teve algumas pessoas que vieram para mim e falaram: você é calvinista? Sua igreja é de origem calvinista? Né? Então, se fizerem essa pergunta para você, você tem que saber exatamente o que é calvinismo, né? Porque a gente já ouviu falar de calvinismo, mas parece mais uma denominação. E calvinismo não é denominação. Calvinismo é uma maneira de interpretar a salvação através da predestinação. Isso é, algumas pessoas estariam predestinadas para a salvação e outras não, né? Então, isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes da gente conversar, irmãos, eu achei muito boa a introdução que o pastor Valdo fez nesse culto, porque ele falou de qualidades que teriam, ou ações que teriam que seguir o cristão, que é justiça, piedade, fé, paciência e mansidão, né? Se nós estivermos imbuídos dessas características que Jesus, que o Espírito Santo vai passar para nós não vamos nos sentir ofendidos ou querer entrar em discussão ou em dissensão por causa disso que eu vou trazer hoje. Que esses pontos de vista doutrinário que eu vou trazer hoje, irmãos, é mais para o nosso conhecimento. Porque, no final, eu acho que tanto os calvinistas como os não calvinistas vão ser submetidos a um julgamento final, né? E quem vai fazer esse julgamento não são os cristãos, é Deus, né? Deus é Jesus que vai separar lá os bodes das ovelhas, né? Então, nós vamos ver alguma coisa sobre predestinação, mas não queremos entrar em choque com nenhuma outra modo de pensar de algum irmão, né? Então, primeira coisa que, assim, eu vou fazer algumas perguntas para nossa reflexão, irmãos. Existe predestinação para a salvação ou não? Tá? Então, eu vou fazendo as perguntas, vocês vão pensando, né? Será que existe predestinação? Uma pessoa já nasce predestinada para ser salva por Deus e herdar os céus, e a outra já nasce predestinada a ir para o inferno, né? Independente do que aconteça na vida dela, né? Então, vocês veem que o assunto, eu achei esse assunto interessante, eu estudei muito esse assunto, irmãos, e eu quero trazer à luz da palavra de Deus. Consequentemente, essa pergunta, a gente também tem que perguntar: será que somente as pessoas predestinadas serão salvas? Né? Não tem nada que a gente possa fazer se não tiver anotadinho lá no registro de Deus que aquela pessoa é predestinada e aquela não. A que não está predestinada, será que ela pode fazer alguma coisa para ser salva? Né? Outra pergunta: o indivíduo, o homem ou a mulher, o indivíduo, pode decidir se ele quer ser salvo ou não, se ele quer aceitar Jesus ou isso já é uma coisa bem imposta para ele?
Com essa pergunta eu quero dizer, existe o livre-arbítrio? Né? Existe uma livre escolha? Né? Outra pergunta que eu quero fazer para a nossa reflexão, irmãos. A crucificação, a salvação ofertada por Cristo na cruz, é somente para os escolhidos, predestinados, ou é para todos? Né? Então, eu quero fazer só mais uma pergunta para a nossa reflexão. O que torna uma pessoa salva ou escolhida para o céu? E também o que torna uma pessoa escolhida para o inferno, né? Ou não escolhida para o céu e automaticamente ela vai para o inferno. Então, é sobre esse assunto que a gente vai conversar. Tá? Eu queria que o pastor abrisse em Mateus 13, 20, porque na Bíblia, irmão, se a gente for ler a Bíblia sem muito discernimento, só lendo assim numa sequência, a Bíblia tem vários versículos que contemplam os dois lados. Né? O lado da predestinação, que é de Calvino, né? De João Calvino, que trouxe esses dogmas da predestinação, e Jacó Armínio, que fala da livre escolha, do livre-arbítrio, né? Então, nós vamos ler 2 versículos aqui para a gente refletir também em cima sobre eles, né? Marcos 13, 20. Marcos 13, 20. Isso. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, aqui está falando dos eleitos que Deus escolheu. Será que Calvino está certo? Né? Será que realmente existem esses eleitos, esses escolhidos? E o que eu faço para ser um eleito? Então, né? Agora eu queria que o pastor abrisse, quer dizer, aqui, aí mesmo, só pula para o verso 26, irmãos. Isso. E então verão o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. O 27. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então, aqui está falando também de escolhidos. Né? Vamos ver quais são esses escolhidos e o que fazer para ser esses escolhidos e se isso depende do homem ser escolhido. Né? Será que depende de mim? Será que depende do que eu faço ou deixo de fazer, né, para ser escolhido? Ou será que isso já estava escrito antes da fundação do mundo? Quem ia ser escolhido, quem não ia? Conforme está em Efésios, se o pastor quiser abrir, Efésios 1, versos 4 e 5. Efésios 1, versos 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então nós somos eleitos antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha, irmãos, aqui está escrito que ele predestinou, certo? Hoje, irmãos, a gente vai passar só a primeira parte desse tema. Tá? Então, hoje vai ser predestinação 1 e a semana que vem, dia 10, vai ser a predestinação 2. Né? Mas, antes de falar do que a gente acha como igreja, tá? Porque esses 3 versículos que eu li
dá a impressão que predestinação existe, e nós vamos ver o que Calvino falava sobre a predestinação, porque Calvino que elaborou essa doutrina da predestinação, né? E segundo Calvino, algumas pessoas já são predestinadas para a salvação e outras para a perdição, né? Antes de falar de Calvino, irmãos, eu quero falar dos reformistas da igreja. Então, antes de entrar nos dogmas, né, do Calvino, eu queria dividir com vocês alguma coisa sobre os pais do reformismo. Aqui nós vamos falar de Martinho Lutero. Eu quis deixar aí esse slide para vocês verem o ano de nascimento e de morte dele. Olha, irmãos, nós estamos no ano 2022. Sim, mais de 500 anos a gente está falando dessa pessoa, e do Calvino e do Jacó Armínio, eles foram expoentes do Evangelho, irmãos. Muito do que eles falaram, muito do que eles falaram, tem uma importância enorme nas nossas vidas agora. Vocês veem que essa foto, eu escolhi justamente essa foto porque o Martinho Lutero está fixando na porta com o martelo as 95 teses dele, né? Porque a Igreja Católica ela estava arrecadando muito dinheiro para a construção daquelas igrejas pomposas que eles têm lá em Roma, né? E eles começaram a vender indulgências. Então, as pessoas iriam ser salvas de acordo com o pagamento dessas indulgências, né? Então, quando ele fez essa reforma, o Martinho Lutero, que depois vieram chamar de reforma protestante, né? Além da negação dessa venda de indulgências, ele também trouxe pontos importantes. Ele falou, por exemplo, que a salvação não é pela compra de indulgências, a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Ele também, irmãos, promoveu a leitura livre da Bíblia por todos, porque antes só quem lia a Bíblia era um padre e lia a Bíblia em latim, e ninguém entendia nada nos cultos. Ele, inclusive, começou a traduzir a Bíblia para o alemão, porque Martinho Lutero ele era alemão, né? Ele era um monge lá de Roma, mas a origem dele era alemã. Ele terminou de traduzir o Novo Testamento em 1521. Ele trouxe essas teses, irmãos, em 1517. Tá? E em 1521, quer dizer, 4 anos depois, ele já tinha traduzido o Novo Testamento. Imagina, né? Traduzir com aquelas penas de ganso. Escrever era muito mais trabalhoso, né? Não era igual agora que a gente tem computador para escrever. E o Velho Testamento, ele terminou a tradução em 1534. Ele traduziu a Bíblia para o alemão porque ele achava que todo mundo tinha que ler a Bíblia, né? E ele também negou o celibato, né? Que os padres não podiam casar, as freiras. Ele negou também a adoração de imagens de santos. E ele falava que os cultos tinham que ser feitos, as missas ou os cultos tinham que serem feitos, serem realizados na língua nacional e não em latim, né? E então ele foi o pai, né? Esse monge alemão, ele foi perseguido, mas ele foi o pai da Reforma Protestante, né? E mesmo o catolicismo teve algumas mudanças depois do Martinho Lutero. Vocês estão vendo aqui a data de nascimento dele, irmãos? 1483, e ele morreu em 1546. Depois dele, teve esse outro expoente que vocês veem que ele é mais ou menos contemporâneo, né?
olha, 1546 ele morreu, e o João Calvino morreu em 1564. O João Calvino, que é essa pessoa que trouxe essa doutrina da predestinação, porque ele entendeu assim na Bíblia e ele trouxe alguns dogmas que a gente vai ver para respaldar essa doutrina dele. Tá? Então, o João Calvino, ele foi um teólogo, foi um líder religioso, só que ele era francês, né? Ele trouxe principalmente para a França essa ideia, mas ele também era um reformista, né? Ele não era católico. E muitas pessoas seguem o João Calvino, seguem o calvinismo, falar que a doutrina da predestinação ela não depende do que a pessoa faça, desde que a pessoa esteja predestinada, e uma vez salva, sempre salva. A pessoa não perde a salvação. Então, vocês veem que tem muitos pontos que a gente vai ter que debater, né? Esses 2 domingos. Eu achei bem interessante essa história, irmãos, esse tema, porque é um tema sempre atual, né? A gente conversar sobre isso. Mas voltando a dizer, a gente pode conversar com outra pessoa, mas sempre com paciência, com fé, com mansidão, com piedade, né? Para não entrar em atrito com ninguém por causa dessas discussões, né? Aqui no Brasil, irmãos, eu não sei se vocês já ouviram falar no Augustus Nicodemos. Ele é um professor, teólogo, ele é muito assim letrado, ele é muito influenciador, né, em cultos na internet. Ele segue o calvinismo. O Hernandes Dias Lopes também ele é muito presente na internet. O Heber Campos Júnior, todos esses eles têm origem presbiteriana, a igreja presbiteriana é calvinista, né? Tem o Jonas Madureira, Iago Martins, Franklin Ferreira, que são batistas, Jeremias Couto, pentecostal. Tem o Paulo Júnior, que é uma pessoa que também tem muita influência na internet, ele tem canal na internet, prega muito bem, né, o Paulo Júnior, mas que também é calvinista, que tem essa ideia calvinista, né? Bom, olha, então vamos ver aqui o ano, ó, 1509 e 1564. Aqui, o Jacó Armínio, ele veio um pouco depois do Calvino, tá? Essa pessoa é muito importante, irmãos. O Jacó Armínio, que é o que a gente segue, tá? Depois a gente vai ver a doutrina dele. Ele também foi um teólogo, um estudioso muito importante, pastor, e ele estudou muito o calvinismo. Ele concordava com o calvinismo, mas ele estudou tanto o calvinismo que ele começou a ver pontos discordantes do calvinismo com a Bíblia, dessa história de predestinação com a Bíblia. Porque, irmãos, vocês já ouviram falar, né, que na Bíblia você consegue provar que qualquer coisa é certa, né? Até o Espiritismo, desde que você leia a Bíblia de um jeito meio errado, né? Enviesado. Que você pense os versículos. Se você pensar versículo, você consegue provar teoria da prosperidade, consegue provar qualquer coisa, né? Na Bíblia. Porque a Bíblia tem que ser lida, irmãos, de uma maneira global e de uma maneira espiritual, né? Com discernimento espiritual. Então, tem muitos expoentes mundiais e brasileiros que concordam com o Jacó Armínio e não com o calvinismo, não com o João Calvino, né? Por exemplo, eu vou falar alguns pais da igreja, o John Wesley, Roger Oslo, C.S. Lewis, William Drake, Norman Geisler, Gordon Fee, Moreland, J.P. Moreland. No Brasil, temos o Antônio Gilberto, Ezequias Soares, o Enéas Tonini. Eu fui olhar até se o Enéas Tonini estava vivo, irmãos, porque aquele homem
ele era assim inoxidável, né? Mas eu vi ele faleceu, acho que em 2008, com 101 anos, o Enéas Tonini. O Carlos Vailate, Natanael Rinaldi, que também acho que muitos de vocês conhecem, o Silas Malafaia, as igrejas Assembleias de Deus em geral, Igreja Universal em geral. Então, muitas igrejas não concordam com João Calvino, né? Acabam concordando com o Jacó Arminio. O Jacó Arminio, ele era holandês, tá? Era um professor holandês que inicialmente ele concordava com Calvino, mas depois ele começou a estudar com mais profundidade a Bíblia e trouxe pontos muito discordantes, tá? E depois que ele trouxe esses pontos, ele resumiu em 5 pontos. Os seguidores de Calvino rebateram com a doutrina de Calvino, trazendo os principais pontos que Calvino tinha estudado na sua doutrina de predestinação, né? Isso aqui, irmãos, vocês vão ficar um negócio muito interessante, tá? É muito interessante isso daqui. Bom, o que Calvino falava? Que o homem, ele é depravado. Ele é morto em pecados e delitos, ele é depravado, ele é totalmente perdido, ele pecou desde o início, desde Adão, o homem pecou, e ele está separado de Deus. Estando separado de Deus, ele está morto em pecados, e ele nunca vai poder alcançar Deus, e nada que ele pode fazer pode alcançar Deus. Então, isso faz parte dessa depravação total que o Calvino trouxe em relação ao homem. Tá? Então, o ser humano estaria tão corrompido que não teria chance nenhuma de escolha, certo? Porque ele não sabe o que é, não sabe optar pelo bem, só sabe optar pelo mal. Né? O segundo ponto que Calvino trouxe é a eleição incondicional. Tá? A eleição incondicional, ele fala o seguinte, que Deus, em sua infinita misericórdia, desde a fundação do mundo, que a gente leu esse versículo agora há pouco, que vocês viram, certo? Efésios 1, 4 e 5. Que Deus, na sua infinita misericórdia, escolheu algumas pessoas para herdarem o seu reino em detrimento de outras pessoas. Essa escolha de Deus, a Calvino falava, era mais ou menos aleatória, tá? Mas depois a gente vai falar da presciência também de Deus, tá? Era mais ou menos aleatória e isso não depende em nada do homem. Nada que o homem pode fazer vai deixá-lo escolhido ou não. E Deus, como ele é soberano, ele não tem que dar nenhuma explicação por que ele escolheu o Joãozinho e não escolheu o Zezinho. Tá? Então, o que essa eleição incondicional está falando? É uma eleição que não depende de condição da gente, só depende de Deus. Deus toma iniciativa e as pessoas que ele escolheu, ele manda o Espírito Santo colocar no coração do escolhido o desejo de buscar a Deus, de ir numa igreja, ele coloca no coração desse eleito, né? Aí esse eleito procura a igreja, tem o coração transformado e é direcionado para o céu, né? Porque ele já está predestinado para o céu. E quando alguém falava alguma coisa, mas é uma injustiça isso. Aí Calvino falava, não, porque todo mundo ia para o inferno. E Deus salvou algumas pessoas, então Deus é bom. E Deus não deve explicação nenhuma para ninguém. Tá? Então é esse tópico da eleição incondicional. Vocês entenderam, né? É uma coisa assim que aparentemente é bem injusta, né? O terceiro ponto da tese de Calvino é expiação limitada. O que é essa expiação limitada? Expiação limitada, irmãos, quer dizer que Cristo, quando ele morreu na cruz, para expiar os nossos pecados, para limpar os nossos pecados,
ele não limpou, não expiou o pecado, não foi ilimitado para todo mundo. Essa expiação foi limitada apenas para os escolhidos. Entenderam? Por isso que Calvino chama de expiação limitada. Isso aí, irmão, só no parênteses, vai totalmente contra o que a gente crê, né? Então, o que falava nessa expiação? Jesus salva só os eleitos, e pelo fato dele salvar só os eleitos, ele morreu apenas por esses que ele vai salvar, certo? Então, essa expiação de Cristo, essa morte de Cristo, ela é limitada. Bom, o quarto ponto de Calvino, graça irresistível. A graça irresistível, Calvino fala o seguinte, irmãos, o ser humano ele foi escolhido, certo? Alguns foram escolhidos, e a graça de Deus sobre o escolhido é tão grande, que ele não consegue resistir à força dessa graça. E de alguma maneira ele vai buscar, ele vai se santificar, porque ele está recebendo a graça de Deus, porque ele é escolhido, em detrimento do outro que não foi escolhido. Então, pelo fato dele receber essa graça que é irresistível, ele automaticamente, como quase que um robô, vai buscar a Deus, certo? O quinto item que Calvino falava, irmãos, é da perseverança dos santos. O que é a perseverança dos santos? O que isso quer dizer? Que aquela pessoa que é eleita por Deus, que é predestinada, que é escolhida, ele vai para a igreja, certo? E lá na igreja tem vários escolhidos. E alguns daqueles que todo mundo estava achando que é escolhido, começa a se desviar da igreja, começa a cair em pecado, sai da igreja, nunca mais volta para a igreja. E o que é essa pessoa? Essa pessoa, na verdade, ela não era escolhida, ela estava lá na igreja por engano. Porque se ele é escolhido mesmo, ele não vai se desviar. Por isso que chama perseverança dos santos. A graça é tão grande sobre ele que ele persevera, independente do que aconteça, vai existir essa perseverança. Então, o salvo, ele sempre vai buscar a santificação, porque ele vai estar sempre constrangido pelo Espírito Santo. Então, irmãos, essas teses são as teses que são seguidas pelas igrejas que têm a visão calvinista. Agora, a gente vai ver os pontos de Jacó Armínio, que se chama o calvinismo, aqui seria os arminianismos, os arminianos, que é uma doutrina arminianista, né? Ela está baseada basicamente no livre-arbítrio. Geralmente as pessoas que são calvinistas, elas falam, olha, nem essa palavra livre-arbítrio existe na Bíblia. Na Bíblia, irmãos, não existe realmente essa palavra livre-arbítrio. Mas na Bíblia também não existe a palavra trindade. E na Bíblia não existe a palavra cristianismo. Então, a gente não pode se basear nisso já para querer excluir uma doutrina, né? Porque a Bíblia fala muitas vezes, depois a gente vai ver na frente, de livre escolha, né? E livre escolha e livre arbítrio é a mesma coisa, né? Arbítrio é eu arbitrar, é eu escolher, é eu julgar, né? Por isso chama árbitro de futebol, porque ele julga lá. E o livre-arbítrio é a minha maneira de me portar diante de uma situação. Eu vou escolher, né? Bom, então o que Jacó Armínio falava? Vocês veem que tem coisas meio parecidas. Por exemplo, esse primeiro item da depravação total, eu acho que o pastor não consegue intercalar comigo, eu tenho que parar a partilha. Então eu vou dar assim, uma noção e depois a gente vai para os versículos, irmãos. Armínio falava da depravação total do homem, exatamente como o calvinista, que o homem caiu da fé, só que esse homem, ao contrário do Calvino, que falava que ele era tão corrupto, tão corrompido, que ele não tinha nem condição de escolha, Armínio já falava, não,
ele tem condição de escolher. Segunda coisa que Jacob falava, irmãos, a eleição é condicional. Por quê? Quem tem fé em Jesus Cristo pode ser eleito. Vocês entenderam que lá a eleição era incondicional, não dependia do homem, era uma condição de Deus, então não dava para mudar. Agora aqui, condicional quer dizer que dá para mudar, é igual ar-condicionado, condicional, dá para mudar a temperatura. Então aqui eleição condicional é uma eleição que dá para ser mudada, depende do livre-arbítrio, da livre escolha do homem. Se ele escolher seguir a Deus, tiver fé em Deus, ser um cristão de coração, ele vai ser eleito, né? Terceiro ponto que Armínio colocava, expiação ilimitada. Então, Jesus Cristo morreu na cruz e salvou a qualquer um e a todos. Só que vai ser salvo quem for cristão. Quem negar a Cristo, quem não quiser saber de Cristo, quem pecar deliberadamente, esse realmente não vai receber expiação, porque ele não quer. Mas se a pessoa quiser, se a pessoa optar por Cristo, a expiação ela é ilimitada. Ela é tanto para os bons como para os ruins. Ela não foi feita somente para os escolhidos. Ela foi feita para todos, né? Depois a gente vai respaldar isso que a gente está falando, tá, irmãos? Então, a morte e a ressurreição de Cristo alcança a todos que quiserem servir ao Senhor, né? A todos que quiserem se transformar. Então, quem crer e for batizado será salvo, né? Então, existe, vamos dizer, passos a seguirem, mas a expiação de Cristo na cruz ela é limitada, é para todos. Quarto item, irmãos, a graça é resistível. No outro slide a gente viu que a graça era irresistível, né? Que Deus cobria a pessoa de graça e ela de qualquer maneira ia para a igreja, seguia Deus, ia se santificar, porque a graça era irresistível, segundo Calvino. Agora, segundo Armínio, segundo os arminianos, a graça ela é resistível, depende da pessoa. Se a pessoa não quiser receber a Cristo, se a pessoa negar a Cristo, se a pessoa se confrontar, ter um confronto com Cristo, resistir a Cristo, a graça não entra nela. Porque a pessoa tem o livre arbítrio. Porque Deus não força, né? Então depende da pessoa. E o quinto é possibilidade de perda da salvação. Armínio falava que se a pessoa não fosse fiel até a morte, ela poderia perder a salvação. Se a pessoa negligenciasse uma vida cristã negligenciada, ela poderia perder a salvação. Se a pessoa, mesmo se convertendo, indo na igreja, mas tivesse o coração duro, não tivesse transformação de vida, não fosse verdadeiro cristão, ela poderia não ser salva, né? Então, irmãos, agora eu vou encerrar aqui a partilha. Eu só vou deixar esse slide, se alguém quiser fotografar depois, ou fazer parar o vídeo e fazer um print screen, né, da tela, porque esses versículos respaldam cada um dos pontos do arminianismo, irmãos, que é esse último que a gente viu, que é o que a gente concorda, tá? Que vocês veem em cima, né, que fala da depravação total, eleição condicional, expiação ilimitada, graça resistível e segurança em Cristo, né, que é sobre a possibilidade de perda da salvação. Então eu vou parar a partilha e eu queria que o pastor abrisse nos versículos para a gente respaldar cada um desses pontos do Armínio, tá? Deixa eu voltar aqui também, isso.
Então, irmãos, eu queria falar agora sobre a liberdade de escolha. Tá? A liberdade de escolha, só para a gente exemplificar cada uma desses pontos do Jacó Armínio, vocês veem, irmãos, que o calvinismo a gente ouve muito mais falar, né, do que o arminianismo, né? Mas o arminianismo é muito mais presente nas igrejas, eu creio, do que o calvinismo, que é a predestinação. Que a gente já viu alguma coisa já de predestinação, mas a gente vai se aprofundar depois. Quanto à depravação total, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em João 3, 19. João 3,19. Porque o homem desde Adão realmente esteve em pecado, né? É só para a gente poder pontuar cada um dessas considerações feitas por Armínio. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, irmão, só para a gente exemplificar que realmente o homem ama mais as trevas do que a luz. Alguém tem alguma dúvida disso? Porque, irmãos, o homem não foi criado à imagem e semelhança do Pai. O homem foi feito à imagem e semelhança daquele Deus que o criou no jardim do Éden, que não era nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, que eram os Elohims, né? Que tem muito mais a ver com Jeová do que com o Pai. Então, a natureza do homem é uma natureza pecaminosa, uma natureza maligna. Por isso que quando o homem pecou, aqueles Elohims falaram, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Né? Então, irmãos, o segundo ponto é eleição condicional. Eu queria que o pastor abrisse em João mesmo, 6,40, que é aquela que não são só os eleitos, né? Mas existe uma condição para o homem para ser eleito. Então, João 6,40 fala assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. Tá vendo? Ó, todo aquele, não é só alguns, irmãos, porque Calvino tinha um grupinho seleto que ia ser salvo. Aqui está falando todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E esse crer quer dizer dar o coração para ele, né? Tem a vida eterna. Então, todo aquele. Então, a condição não é estar escrito em algum lugar que está predestinado. A condição é essa, né? Crer nele vai ter a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. O terceiro item que falava lá, que Calvino falava, né, que a expiação de Cristo é limitada, que a salvação de Cristo na cruz, que a gente chama de expiação, né, expiar, tirar o pecado, né, a expiação de Cristo para Armínio, ela é ilimitada. Então, eu queria que o pastor abrisse em Tito 2,11. Tito 2,11. Só aqui, irmãos, vocês veem que a gente consegue rebater vários pontos do calvinismo, né? Tito 2,11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, a expiação, que é traduzida pela graça de Deus, que se manifestou, trouxe salvação a todos, né? Na verdade, vai ter uma seleção dos bodes e das ovelhas, a gente sabe. Mas isso quer dizer, esse todos, irmãos, que todos têm a condição de beber da água da vida, entende? Tem lá uma pessoa distribuindo água da vida abundantemente para quem quiser beber. Agora tem pessoa que fala, não, eu não quero, eu quero essa água estragada aqui. Aí é problema dele, ele optou. Mas, se ele quiser,
ele pode ir lá. Porque aqui está falando, trazendo salvação a todos. Né? O quarto ponto de Calvino falava da graça ilimitada, né? Da graça sem limites, a graça irresistível. Né? Então, eu queria que o pastor abrisse em João 5,40, João 5,40, que fala exatamente sobre esse assunto. João 5,40. Lembra que a graça era irresistível e Calvino falava que se a pessoa for atingida por aquela graça, ela nunca vai resistir, por isso que chama graça irresistível, que ela vai ficar de uma certa maneira constrangida, que ela fica como que robotizada, fica como sem direito, sem o livre-arbítrio, ela vai aceitar, né? E aqui está falando, e não quereis vir a mim para terdes vida, né? Depois, se vocês quiserem, vocês leem tudo, mas eu quis focar aqui, irmãos, para vocês verem. Aqui ele está falando lá com os judeus, até se o pastor quiser subir um pouquinho, no 38, 39, ele está falando, olha, eu vim trazer a verdade para vocês, né? Olha lá, está vendo o 38? A sua palavra não permanece em vós, porque ele enviou e não, porque ele enviou, não credes vós. Examinais as escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis ir a mim para teres vida. Então, vocês estão vendo, irmãos, que a pessoa, ela tem, sim, um livre-arbítrio. Eu posso querer ou não. E segundo Calvino, não. Os escolhidos, eles não não vão optar por não querer, porque a graça é irresistível. Aqui a gente está vendo que a graça é resistível. Né? E queria também que o pastor abrisse em Atos 7,51. Atos 7,51, para a gente ver também sobre esse livre-arbítrio, essa livre escolha, né? Homens de dura serviço e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Então, aqui também a gente está vendo, né, irmãos, que os homens, aqui não é Jesus falando, que já está em Atos, não sei se é Pedro aqui que está falando, mas vocês estão vendo que o homem pode ter a condição de se converter, mas ele é duro de coração. É aquela pregação que a gente fez, irmãos, há 2 domingos aí da parábola do semeador, né? Tem coração duro, terra dura, que, sabe, cai a semente e não cresce nada, né? No quinto item, irmãos, que a gente viu, que o Calvino falava sobre perseverança dos santos, né? Que os santos não perdem a salvação, os escolhidos não perdem a salvação, os eleitos não perdem a salvação. Então, eu queria que o pastor abrisse em Hebreus 2:1, porque isso é contraposto por Jacó Armínio, porque o cristão que não perseverar pode sim perder a salvação. Conforme aqui Hebreus 2:1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então, o que está dizendo aqui, irmãos? Atentem para o Evangelho, atentem para o caminho do Senhor, atentem para a sua vida cristã, porque a chance de você se distrair com o mundo existe. A chance de começar a vir espinho existe, né? Então, temos que nos atentar para isso, irmãos. Bom, então, irmãos, eu queria só, acho que eu já tenho mais uns 10 minutos, né? Para só dar um fechamento nisso para a gente continuar a semana que vem. Queria que o pastor, se puder voltar para cá, pode voltar, pastor. Então, irmãos, vocês viram o que
quais são os dogmas, né? Qual é a doutrina, os pontos principais de João Calvino, e depois o discípulo dele que acabou se rebelando contra ele, que é o Jacó Armínio, né? Então é o calvinismo e o arminianismo. Nós, irmãos, não somos calvinistas, tá? Nós não acreditamos na predestinação. Algumas coisas do calvinismo talvez dê para pegar, mas o cerne da questão, o mais importante, irmãos, que é a eleição, que existe os eleitos desde a fundação do mundo, isso não tem respaldo bíblico. Tá? Porque muitas vezes, quando a Bíblia fala nos eleitos, né, que nem a gente leu no começo, que fala assim, que se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, por causa dos eleitos ele abreviou. Esses eleitos, irmãos, têm mais o sentido da igreja de Cristo. Porque a Igreja de Cristo é uma instituição que está eleita para a salvação, né? A Igreja de Cristo são as virgens prudentes, né? Então, é um organismo que está se referindo a esses eleitos. Não é o indivíduo em si. A gente tem que ter essa visão também, irmãos, e não pensar só individualmente, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Efésios 2:8. Eu sei que é um verso que é bem conhecido por nós, mas a gente vai ter que pontuar para a gente começar a desenvolver o nosso raciocínio em relação à salvação. Porque a gente viu que para Calvino, a salvação você é predestinado, então você está salvo, porque você vai receber a graça irresistível e você nunca vai perder sua salvação. Né? O critério para você ser escolhido realmente é uma coisa que Deus não tem que te dar satisfação. Né? Então, seria uma coisa mais ou menos aleatória. Né? Então, o que cremos, irmãos? Nós cremos que somos salvos por meio da fé. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Apesar do homem ter a sua livre escolha, apesar do homem poder optar, ele tem que optar através da graça e da fé. Isso exclui obras, exclui ser benemérito, exclui dar sopinha lá para os pobres no viaduto do chá, exclui tudo isso, irmãos. Não é isso que vai salvar. O que vai salvar é Cristo. O que vai salvar é a fé de Cristo. E isso é um dom de Deus. Só que se eu sou salva, agora eu queria que o pastor abrisse em João 15:8. Se eu sou salva, eu tenho que mostrar de alguma maneira essa salvação. Então, aqui está a resposta. Verso 8. João 15. É 15, pastor. Eu falei 5, mas é 15. João 15:8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, irmãos, é aquilo que eu falo, o fruto é consequência da salvação. Você está salvo? Então, com certeza você tem que dar fruto. Não existe nenhuma pessoa salva que não dê fruto. Se ela não está dando fruto, ela não está salva. Por quê? Ela recebeu a salvação por meio da fé, por meio da graça, não foi nada que ela fez, foi exclusivamente um dom de Deus. Pela misericórdia, pelo amor, pela graça de Deus, ela foi salva.
ela está salva, ela tem o Espírito Santo, ela tem Cristo no coração, ela mudou de vida, ela saiu da sarjeta, ela deixou as drogas, ela deixou o alcoolismo. Agora, irmãos, é trabalhar para a obra de Deus e dar frutos, porque se eu sou salva, eu tenho uma alegria tão grande no meu coração que eu quero que outras pessoas também sejam alcançadas. Se eu sou salva, eu tenho no meu coração o amor e a mansidão de Deus, então eu vou me condoer com uma pessoa que está necessitada. Vocês lembram aquela história do bom samaritano, né? Até eu vi uma história engraçada que fala assim, né? Que tinha uma pessoa ferida na estrada, que foi vítima de salteadores, de ladrões, e a pessoa estava machucada, maltrapilha. Aí passou um calvinista e falou: não, eu tenho que ir para o meu seminário teológico, eu não posso perder tempo com essa pessoa. Né? E a pessoa foi embora. Aí depois veio um arminiano, né? Aí o arminiano viu aquela pessoa lá na sarjeta maltrapilha que tinha sido apanhou de alguém, tinha sido roubada. Aí o arminiano falou: não, eu tenho que ir para a igreja porque os meus irmãos estão me esperando para o culto de oração. Né? Aí depois passou uma terceira pessoa lá, que era um cristão de bom coração, que nem sabia o que era essa história de arminiano e de calvinista, mas ele tinha o Espírito Santo lá no coração dele. E aí ele ajudou essa pessoa, lavou as feridas, deu um dinheiro para a pessoa se recompor. E aí a história, irmãos, eu estou voltando no início, né? Que essas doutrinas são importantes a gente saber, mas não é isso que vai definir a minha vida cristã, não é isso que vai definir minha santificação, não é isso que vai me definir se eu vou ter obras dignas de arrependimento ou não, né? Eu voltei ao começo para falar, é importante saber, a gente vai desenvolver a partir da semana que vem, que a gente vai terminar, que eles já estão com as bases do que a gente vai falar, né, sobre o que é o calvinismo, o que é o arminianismo, mas o mais importante, irmãos, é o amor de Cristo. O mais importante é a mansidão, é a fé, é a longanimidade, é a paciência, é a justiça, é a piedade. Isso é o mais importante. Temos que ter esse conhecimento para, se alguém falar, você é calvinista, você vai pensar, o que será que é calvinismo? Né? Então, acho que é importante ter esse conhecimento, mas não é isso que vai definir a nossa vida cristã. Amém, irmãos? Deus abençoe. Até a próxima semana e vamos agora passar para a ceia. Amém? Deus abençoe.